Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Um texto bem conhecido da palavra. E, se não estou enganado, já preguei sobre esse texto aqui em outra ocasião. Mas nós vamos refletir nele novamente sobre alguns aspectos, com a graça de Deus. Amém? Amém. Eclesiastes 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eclesiastes 3. E tem ali Salmos, Provérbios e depois Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Acho que vai ser projetado ali também o texto e nós podemos acompanhar ali, tá bom? Eclesiastes 3, a partir do verso 1. Tá bom? Vamos pensar aí sobre esse conceito aí, toda essa questão de tempo determinado, tempo certo para todas as coisas, tá bom? Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos ler até o 8. Ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar, ou seja, de construir. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Verso 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós passamos isso literalmente na pandemia. Tempo de afastar, né? Graças a Deus nós retornamos ao tempo de abraçar, né? Graças a Deus. Verso 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de se guardar e tempo de lançar fora ou de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Verso 8, finalmente. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque esta palavra, Senhor, ela afirma sobre ela mesma que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é esta, ela é viva e eficaz. E nós temos orado esta palavra aqui continuamente, Senhor, que esta espada, aqui a tua palavra, ela é mais afiada que uma espada que corta dos dois lados, uma espada de dois gumes. A espada, o material, a arma, a espada, ela rompe tão somente a carne, mas a tua palavra não. A tua palavra rompe o orgulho do nosso coração, aquilo que está no mais profundo do nosso ser, oculto, lá no mais íntimo da nossa vida. A tua palavra pode penetrar até ali. E nós agradecemos por isso, porque por conta disso ela pode nos transformar. Ela pode ministrar o nosso coração quando o teu Espírito Santo age em nós, de forma a nós entendermos o que nós precisamos fazer, o que nós temos que deixar de fazer, como temos que caminhar. Esta é a tua palavra, a nossa bússola, aquela que nos orienta. E nós te agradecemos por isso e pedimos que esta palavra, Senhor, que não é minha, mas é do Senhor, ela venha a nos orientar nesta manhã. Em nome de Jesus, que ela venha a nos mostrar o caminho a ser seguido na nossa própria vida, individualmente, na nossa vida familiar, na nossa vida como corpo de Cristo. Em nome de Jesus, nós precisamos entender, saber entender o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer falar conosco. Então nós pedimos juntos aqui, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, com cada um de nós, porque nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Ministra cada um conforme a maneira que cada um precisa ouvir, segundo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou tentar ser um pouco mais breve hoje,
Eu tenho medo de falar isso daí. Depois eu estico, né? Mas eu vou tentar ser mais breve hoje. Esse texto aqui, ele fala então sobre, bem conhecido, né? Sobre tempo, sobre ciclos, sobre as fases das coisas que acontecem na nossa vida, né? Há vários exemplos ali, né? Começando pelo tempo de nascer e tempo de morrer, né? O Senhor nos cria, Ele escreve a nossa história com esses momentos já estabelecidos, né? O tempo que a gente passa a existir e o tempo que nós deixaremos de existir, né? Esse último nós não sabemos quando será, né? E por isso que nós temos que procurar andar com a nossa vida em ordem, né? Mas há tempo para todas essas coisas, há tempo de afastar. Nós passamos aí por alguns anos, né? 2, 3 anos, né? Alguma coisa assim, de pandemia, em que nós não podíamos sequer chegar perto uns dos outros, né? Eu lembro quando, em 2021, nós passamos aquela tristeza, né? Pela perda da minha avó, mãe do meu pai, e nós estávamos em São Paulo, e a nossa família da parte da minha mãe veio nos visitar aquele dia. Eles não puderam ir no velório, e eles vieram nos visitar naquele dia à noite. E quando eu fui abrir o portão para eles, nós simplesmente ficamos parados, eles de um lado e eu mais afastado, e nós não nos abraçamos. Nós simplesmente ficamos nos olhando, e eu comecei a chorar. Falei, eu perdi a minha avó, e nós não pudemos nos abraçar, porque aquele era um tempo de, infelizmente, afastar. Mas teve uma tia lá que não resistiu, e depois ela veio me dar um abraço. Mas era o momento daquilo. Era um momento, por mais doloroso que fosse, era o momento daquilo, né? E ele vai pontuando esses momentos da nossa vida, que sempre há ao início, ao meio, a trajetória, e há um final para tudo. São ciclos, são fases, são processos, né? Versículo, eu estou apenas pontuando alguns exemplos do que ele próprio cita aqui no texto, tá? Há tempo, versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir. Há dias que nós acordamos bem, acordamos de bom humor, acordamos acima, alegres, mas tem dias que nós acordamos cabisbaixos. Há dias que as situações da nossa vida nos deixam entristecidos, e não há nada em comum nisso. Tá tudo bem, são momentos, são processos, né, que a gente passa. Ali versículo 7, esse é bem importante. Todos nós, e eu sou o primeiro, nós temos que aprender mais disso, né? Final da segunda parte do verso 7. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Às vezes, quando acontece alguma coisa, né, mas acho que só eu que passo por isso, né? Acontece alguma coisa assim na minha volta, e às vezes vem aquela coisa de dentro, aquela ira, aquela raiva, aquela vontade de, como a gente diz, falar um caminhão pro fulano de tal. Mas tem tempo de falar, mas tem tempo de se calar. Tem hora que você tem que falar, mas tem hora que você tem que engolir o sapo, como a gente diz, né? Ficar quietinho. Tem tempo para todas as coisas, né? E quando ele fala ali no início, né? No verso 1, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito. Ele não fala há tempo para alguns propósitos. Há tempo para alguma coisa e outra coisa. Não. Há tempo para todo o propósito. Tudo tem o seu tempo certo. E quando ele fala aqui tempo certo ou tempo determinado, isso eu fui olhar numa tradução do original do hebraico, né? Como no idioma que foi escrito originalmente. E tempo marcado é um termo similar, mas ele indica como traduzindo em hora marcada. Há uma hora marcada, né? Quando nós firmamos um compromisso com alguém, de comparecer em algum lugar, em alguma coisa, nós falamos, vamos encontrar lá a tal hora, né? Não é assim que funciona? Ou deveria ser assim, pelo menos, né? Nós marcamos um horário para a gente fazer as coisas. E assim é tudo na vida. Tudo tem a sua hora marcada. Tudo tem a sua hora marcada. E não é antes e nem depois. É na hora marcada que Deus faz as coisas, né? Ele não se atrasa. E nem se adianta também, né? E veja ali, versículo 2, ele diz o seguinte, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Como eu falei,
O Senhor, Ele escreveu a nossa história, Ele já escreveu a nossa história, de forma que ela teve um momento de início no dia do nosso nascimento, e ela vai ter um final, no dia em que o Senhor nos chamar, né? Então, é um ciclo, é um processo. E em Eclesiastes mesmo, o sábio, né, o Salomão, ele vai falar sobre isso. Volta lá comigo no capítulo 1, por favor, de Eclesiastes, na tua Bíblia. Eclesiastes 1, versículos 5 ao 7. Ele vai falar aqui o seguinte, até o título na minha Bíblia aqui desse trecho é A Eterna Mesmice. A eterna mesmice, porque as coisas se repetem, né? Esses ciclos se repetem. E a partir do verso 5 ele diz o seguinte: levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Fica girando, sempre passando por aquele processo. Verso 7: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. São ciclos, são processos, né? Essa questão de início da vida, decorrer da vida e final, acontece com todo mundo. Isso é uma coisa que se repete. É comigo, é com a Eli, com o João Batista, é com a Tereza, com cada um de nós. Esse mesmo processo, ele se repete. Estão acompanhando o que eu quero dizer? Muito bem, graças a Deus. Então são ciclos que a gente passa, né? Que a gente vive. E se nós voltarmos lá no versículo 2 de Eclesiastes 3, primeiro ele fala: há tempo de nascer e tempo de morrer. E depois ele diz assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de plantar e colher, certo? Pessoal que muitos aqui, né, antigamente se tinha muito isso, o negócio de trabalhar na roça, né? Muitos aqui, né? Muitos mesmo eu sei que já passaram por isso, né? Então, tem as épocas de você, né, eu não entendo muito bem da agricultura aí, mas você planta, passa um tempo, você cultiva, você aduba, faz todo o processo, depois chega a época, você colhe, né? Basicamente, grosso modo, é assim que funciona. Planta, no final você colhe. Tem como colher antes de plantar? Claro que não, pastor. É óbvio. É óbvio, pastor Rafael. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Não tem como colhermos antes de plantarmos, porque é um processo. O processo do início não é o colher, é o plantar. É o plantar. Para conseguir um bom emprego, tem que estudar, tem que se capacitar, fazer cursos e enfim, correr atrás. Não vai aos 15 anos de idade, aí, só numa situação de muita exceção, aos 15 anos de idade ganhar 10 mil por mês. Não, tem que plantar primeiro, tem que estudar, tem que começar com alguns trabalhos, e aí depois você vai galgando os degraus, né? São processos, não tem como colher benefícios antes de plantar para que eles cresçam, certo? Amém. E sobre isso, João vai falar, você pode abrir comigo, por favor? João vai dizer o seguinte, lá no Evangelho de João, né, capítulo 12, verso 24. João 12, verso 24. Evangelho de João, está projetado ali também, capítulo 12, versículo 24. Palavras de Jesus dizendo o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só ele. Mas se morrer, produz muito fruto. E esse morrer aqui, eu entendo que, né, a semente ali, né, o grão, ele é lançado, ele é plantado, e aí passa todo o processo de cultivo, né? Mas ele não vai ser grão ou semente para sempre.
em algum momento ele vai deixar de ser grão, deixar de ser semente, para virar ali um broto, né? Vamos colocar assim. E aí depois ele vai se desenvolvendo, vira uma planta, e aí depois se desenvolve aquelas que são, né, determinadas plantas frutíferas, viram árvores, e aí no devido tempo dão o seu fruto, dão frutos. E aí esses frutos têm mais sementes. E esse processo vai se repetir com cada uma se plantadas, né? Se repete com cada uma daquelas sementes, daquelas centenas de frutos daquela árvore. Então, se o grão não passar por esse processo de deixar de ser grão para virar um broto, para virar uma planta, para crescer e virar uma semente e gerar, só vai ficar aquele grãozinho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele tem que passar por esse processo. E aqui ele fala, no final, né, o Senhor Jesus falando que se ele não morrer, não deixar de ser grão e passar a se desenvolver, ele fica só. Ele fica só. Mas se ele morrer, se ele deixar de ser grão, de ser semente, ele produz muito fruto. Como eu falei, vamos pensar aí, sei lá, um pé de laranja, né? Uma laranjeira. Quantas, durante um determinado, não vou falar durante um ciclo inteiro, mas durante, sei lá, 1 ano, 5 anos, quantas laranjas será que uma árvore, uma laranjeira não produz? E desses frutos, quantas sementes não há ali dentro daqueles frutos? Se aquele primeiro grão não passasse de grão para broto, para planta, não ia nascer a árvore, não ia gerar mais grãos, para que o mesmo processo ocorresse novamente. Estão me acompanhando? Então, precisa haver esse processo. Não é só plantar o grãozinho e deixar ele lá e vai ficar quietinho lá. Não pode ser assim, não deve ser assim. Ele precisa ser cuidado para se desenvolver e passar pelo seu processo. E aí ele gera mais outras sementinhas, outros grãos, para acontecer a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui, eu estou em João, né? Vou voltar aqui em Eclesiastes 3, que nós lemos no início. Lá no versículo 3, segunda parte do versículo 3, diz o seguinte: há tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Vamos pensar o seguinte, vamos supor simplesmente uma história hipotética aqui. Uma pessoa que compre um terreno, mas esse terreno tem uma casinha pequena lá no meio. Mas o cidadão que comprou, ele não quer morar naquela casa, ele quer uma casa mais estruturada, ele quer uma casa melhor. O que ele tem que fazer? Derrubar a casa que tem lá, porque ele, afinal de contas, ele vai ocupar aquele espaço, e aí ele vai construir algo conforme ele quer, algo maior, algo de mais qualidade, mais confortável, né? Assim, só uma simples história hipotética, né? Então, tem um momento de derrubar. Se ele quiser construir naquele local, ele vai ter que derrubar aquela casinha que tem ali para construir algo maior. Estão acompanhando? Amém. E pensando neste exemplo, neste dizer de Eclesiastes 3, verso 3, e até nesse exemplo que eu acabei de comentar, abre lá comigo, por favor, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Versículos 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30. Está projetado ali também. E o texto diz assim, palavras de Jesus novamente. Lucas 14, a partir do verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Pensando nesse exemplo de tempo de derrubar e tempo de construir, né? E muitas vezes para se construir é preciso derrubar também, né? Nesse sentido.
Mas para fazer isso, precisa o quê? Planejar. Planejar. Há tempo de construir, mas também há tempo de planejar antes. Construir ou fazer alguma coisa sem planejar, sem projetar, a tendência é não dar certo, né? Precisa planejar antes para poder construir a torre. E não sou eu que estou falando, Jesus é quem falou. Nós acabamos de ler. Ó, quem de vocês, se for construir uma torre, uma casa, alguma coisa, não vai sentar primeiro, ver quanto que precisa de material, ver quanto que você vai gastar com o pedreiro, ver o que você vai precisar? Tem que ser assim, para que se você começar a construir a sua casa, seu empreendimento, você não seja pego de surpresa. Você começou a fazer, mas não vai conseguir terminar. E aí as pessoas vão olhar, ó, lá o fulano começou a construir, mas ó, não fez direito, não planejou direito, não conseguiu terminar. E aí é motivo de vergonha, né? Então o Senhor Jesus, ele nos orienta sobre isso também, fazendo um paralelo com o Eclesiastes, sobre o tempo para todas as coisas. Há tempo de planejar e há tempo de construir, de realizar, de colocar a mão na massa, né? Nesse sentido. E eu já estou encaminhando para a conclusão. Eu falei que eu ia tentar ser mais breve hoje, mas nesse sentido de tempo também de planejar, apesar de Eclesiastes não dizer isso expressamente, mas o princípio está aqui, né? Nas palavras de Jesus. Nesse sentido de tempo para planejar e executar, eu quero partir para o encerramento com uma palavra de Provérbios 16:9, onde Salomão vai dizer o seguinte para nós. Provérbios 16:9. Essa palavra fala o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, há tempo de planejar? Há. Há tempo de executar? Há. Mas no tempo de planejar, isso inclui também o tempo de nós apresentarmos os nossos planos diante de Deus, para que os planos a serem executados sejam conforme a vontade dele, certo? Porque a palavra nos fala, vou ler de novo: o coração do homem traça o seu caminho. Nós podemos fazer planos, nós podemos ter ideias, nós podemos fazer projetos. Ano que vem, agora está chegando a hora das resoluções, né? Resoluções de ano novo, né? Então, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer aquilo outro, esse ano não sei o quê. Muita coisa a gente acaba não fazendo, né? Digo por mim. Mas não é ruim fazer isso. Planejar, projetar, pensar como será feito, no que será feito e como será feito. Isso é necessário. Mas isso, que são os planos do coração do homem, né? Já está falando ali, né? O coração do homem planeja o seu caminho. No que vem eu fazer isso, aquilo outro. Mas o Senhor lhe dirige os passos. O que nós vamos fazer de fato está nas mãos do Senhor. Precisa ser conforme a vontade dele, né? Então, o tempo de planejar, lembra bem do processo. Primeiro planeja, depois executa. Executar sem planejar tende a dar errado. No tempo de planejar, isso inclui apresentar o plano diante de Deus, para a gente entender o que é a vontade dele. Senhor, eu quero fazer isso aqui ano que vem e tal, enfim, cada um sabe de si, né? Não vou ficar dando exemplos aqui, cada um sabe de si. Eu quero fazer tal coisa ano que vem. O que o Senhor quer? O que o Senhor acha? Tem um livro, né? Livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Acho que é isso, né? É isso. O que o Senhor Jesus faria? O que o Senhor quer? Eu estou com esse plano aqui, eu estou com essa ideia, eu estou com essa intenção. Mas o que o Senhor quer? Porque afinal de contas o Senhor é quem dirige os passos, apesar de nós fazermos plano. Amém? Amém. Era essa reflexão que eu queria deixar para os irmãos, e eu peço que você abaixe a tua cabeça e feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque, como já dissemos antes, a tua palavra é viva. A tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo, ela pode nos mostrar o caminho a seguir e nos mostrar também por onde não seguir, Senhor.
E nós nós só vamos entender isso, Senhor, mediante a Tua vontade, Senhor. Nós precisamos saber da Tua vontade. Porque a nossa vontade, como já temos dito aqui, Senhor, ela é falha. A nossa vontade humana é corrupta, Senhor. Ela é sujeita a erros, a enganos, a decepções. Mas a Tua vontade não, Senhor. A Tua palavra fala, a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Esta é a Tua vontade. E nós, todos nós, eu creio, Senhor, cada um de nós tem feito planos, tem tido ideias, projetos, intenções para este próximo ano, para o decorrer da nossa vida. Mas que o Senhor nos ajude a analisar esses planos, Senhor, de forma a entender qual deles é da Tua vontade, ou de que forma nós precisamos fazê-los, Deus, para cumprir a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a Te glorificar nas decisões, seja, às vezes, aquelas que a gente até não dá tanto valor, que não precisaríamos, talvez, consultar o Senhor, mas nos ajuda a apresentar tudo diante do Senhor, ó Pai, sem exceção, para nós entendermos a Tua vontade, Senhor. Nós podemos fazer planos, nós devemos fazer planos, Senhor, mas que estejamos atentos a ouvir a Tua vontade, Senhor, a ouvir a voz do Senhor, porque é o Senhor quem dirige os nossos passos. E é em nome de Jesus e para a Tua glória que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus.